Vai Tem lá. 30 cadeiras aqui, você tome cuidado, hein? Sim, eu fiz essa loucura, eu participei desse quadro com o Marçal. Sim, tudo isso aconteceu. Eu vou te contar a história, os bastidores, eu vou te contar tudo. Mas antes eu preciso contextualizar. O dia em que eu gravo esse vídeo, hoje, é dia 5 de outubro de 2025. A gravação ocorreu ontem, no dia 4 de outubro de 2025, num estúdio aqui no centro da capital de São Paulo, nos estúdios do Redcast, que foram os organizadores, foi o canal responsável por organizar esses quadros. Na verdade, nesse dia tiveram 4 gravações. 30 pobres versus 1 bilionário, que foi com o Marçal. Depois houve o debate de 30 pessoas contra apostas, contra o dono de uma casa de apostas, que eu também acabei participando, mas eu já explico. Depois teve um com a Martina, a beisola do Privacy, e depois teve um 30 haters versus o Monark, porque o Monark é o Monark. Primeiramente, como se deu? E aqui eu faço um adendo importante. Não sei como funciona esse quadro, quando é feito por outros canais, mas o do Redcast foi totalmente íntegro, não tinham atores pagos, não tinha roteiro combinado. Eram civis lá, eram pessoas de verdade. Eles até postaram na aba de comunidade do YouTube deles. Foi como eu consegui acessá-los para que eu participasse. E assim, é óbvio que eles dão uma ajuda de custo. Se vocês querem saber, foi um valor bem baixo, foi R$ 100. Não, mas eu não sei quanto é praticado para esse tipo. Não deveria ser muito também, afinal, uma coisa super simples, mas semzão. Eu cheguei a mandar, demonstrar meu interesse de participar, eu não fui respondido. E aí, na véspera da gravação, que foi tipo sexta-feira, 11 horas da noite, eu mandei uma mensagem para a produção. Inclusive a produção do Redcast, todos os realizadores que estavam lá, o Junior Masters, a Gabi, que foi a produtora que tratou ali comigo, todos foram educadíssimos, solícitos, muito simpáticos, nota 10 para a produção. Serviram um lanchinho pra gente lá, isso também é um ponto positivo. Nós fomos bem tratados de modo geral, tá? Não vi eles sendo tortos ali com ninguém, foram muito educados, foram muito agradáveis. Mas continuando, entrei em contato com ela na sexta-feira à noite perguntando, poxa, não vai dar para eu participar? E ela falou, pô, Daniel, já tinha fechado o tanto de pessoa que nós precisávamos para essa gravação, mas um cara desistiu. Você gostaria de ir? Eu falei, pô, eu vou. E aí lá eu fui. Tinham alguns temas, até pensei, vou me preparar para um ou dois para eu ter a oportunidade de confrontar o Marçal ali, mas a coisa não foi por esse lado e logo eu vou explicar. Cheguei lá, aguardamos, o Marçal fez aquela cera, demorou para chegar, veio de helicóptero, aquela coisa toda. Ele chegou acho que uns 40, 50 minutos depois do que era para ele ter chegado. E ali, agora olhando depois que tudo aconteceu, já dá para perceber como ele é um cara que está 100% interessado na produção do conteúdo, no corte. Ele vive pelo corte, a persona que ele criou, a coisa que ele encarna ali diante das câmeras, a proposta dele toda é aquela. Então nós estávamos esperando ele chegar, quando ele chegou, ele já chegou gravando, já chegou com o cinegrafista dele com uma câmerazinha do lado. Antes mesmo que os caras do estúdio dissessem ação, ele já estava gravando. Então ali ele já estava no personagem. A gente só que não tinha entendido, mas ele já estava no personagem. Eu pensei que seria um debate pacífico e que daria para levar numa boa, discutir com ele normalmente, mas a coisa não foi por esse lado. Quando o Marçal chegou, ele deu bom dia a todos e perguntou: posso cumprimentar um por um? E aí você não pode e tal. O primeiro cara que o Marçal foi dar a mão era um moleque mais ou menos da minha idade, já não quis dar a mão pro Marçal. Ali a coisa já degringolou, já foi pro cacete, aí já virou guerra. Porque imagina, né? Você vai dar a mão para um sujeito que você tá ali, vai participar de uma coisa e o cara nega. Então, a partir dali a coisa já foi pras picas. O segundo cara cumprimentou, o terceiro cara cumprimentou, o quarto cara, quando o Marçal deu a mão, o cara puxou a mão do Marçal em direção ao membro genital dele, ao órgão genital dele. E começou a xingar o Marçal de picareta, de tudo aquilo. Aí o Marçal já falou, ó, você tá fazendo um artigo 138, se você não quiser sair daqui preso, você pensa que você vai fazer. E aí, a partir dali, o Marçal já adotou uma postura completamente defensiva, uma postura armada, assim. Ele já não ficou mais com a guarda baixa, ele já falou, ok, são 30 pessoas que me odeiam, vão pra guerra. Depois disso, o Marçal partiu do pressuposto de que todos ali realmente estavam contra ele e não houve conversa. Não houve conversa, não teve como debater com o Marçal, porque como funciona? Ele não te responde uma pergunta de forma objetiva, ele foge de todas as perguntas, ele fala muito, ele tem um comportamento de um sofista de primeira, no sentido de que ele consegue usar das melhores palavras e da melhor retórica para falar muito e não dizer nada. Ele não fala, ele não responde uma pergunta de forma concreta. Você pode assistir o vídeo todo, eu acho que deu quase 2 horas de gravação. Ele realmente não responde, ele tergiversa, ele foge, ele é um especialista nisso, tá? Eu nunca vi alguém tão bom nisso quanto ele. Ele realmente sabe o que ele tá fazendo. Por quê?
porque ele está interessado no corte. Então, o que aconteceu ali durante aquela 1h30 foi realmente um espanco, porque naquela manhã em que aquela gravação ocorreu, ele conseguiu instrumentalizar aquelas 30 pessoas que estavam ali, conseguiu quebrar todas elas no meio, com respostas, com lacradas, ele lacra muito. Eu fui para conversar numa boa, de cara ele já falou, cuidado com o que você fala que eu vou te processar. Então assim, ele é desses. Eu acho que dá para comparar a interação com ele, a interação, não ele, tá? Não posso adjetivar ele porque, pelo que eu vi ali, acho que isso não vai para a íntegra do programa, mas pelo que eu vi ali, ele é um cara de litígio. Então tem que tomar muito cuidado com o jeito que você fala com ele, com o que você fala a respeito dele, pois não sei se é bravato ou não, mas ele pareceu muito disposto a processar quem dissesse qualquer coisa que não o agradasse. Eu comparo a conversa com ele, é como você tentar racionalizar ou conversar com o Pernalonga ou com o Pica-Pau naquela fase biruta, sabe? Não dá muito para ser racional ali, não, você não vai levar uma conversa normal com o Pica-Pau enquanto ele faz aquelas estripulias, porque ele só quer saber de tocar o puteiro na coisa, e o Pablo é a mesma coisa, ele só queria a bagunça ali, ele só queria a anarquia. Então, exemplos concretos de que ele realmente queria incendiar aquela coisa. Esse cara que não deu a mão para ele passou o restante do programa, o restante da gravação inflamando esse cara, provocando esse cara, falando coisas fortes realmente para afetar o moleque. Chegou a um ponto dele falar, pô, você é assim amargurado porque você não teve pai. E aquilo ali matou o moleque ficou mal a gravação toda, ficou com uma cara de choro, aquele moleque ficou mal com o que o Marçal falou para ele. Tanto que depois do programa foi até falar, amigão, não acho a forma mais adequada que você tratou com o Pablo. O Pablo chegou a falar, cara, pacto social, você não vai apertar minha mão, aí realmente fica difícil. Então eu falei, não achei bacana a postura que você adotou ali com o Pablo, mas eu vi que você ficou muito afetado pelo que ele falou, e você não deveria ficar, porque esse foi o objetivo do Pablo. Ele queria entrar na sua cabeça, e ele conseguiu. E é o que ele fez ali o programa todo com todas as pessoas que interagiram com ele. Ele tentou entrar na cabeça dessas pessoas, inflamar as pessoas. O objetivo dele era gerar corte. Ele chegou a falar isso. Gente, a pessoa que eu sou de verdade não é essa aqui, mas eu tô aqui porque eu quero fazer o meu vídeo, eu quero fazer o meu corte, e aqui eu tenho que assumir esse personagem, eu tenho que me comportar dessa forma. Dito isso, não acho que o Pablo é uma má pessoa, mas é uma pessoa que também não tem escrúpulo nenhum em te usar para fazer um corte em que ele vai sair legal no vídeo e você não. Ele tá cagando, tá ligado? Então, por exemplo, ele chegou com o cinegrafista dele lá. Eu não assinei uso de direito de imagem do Pablo, mas eu tô ali nas gravações que ele já postou no Instagram dele, inclusive. Não faço menção de processá-lo, eu acho que tanto ele farma com isso, eu também tenho a oportunidade de farmar, de usar. Eu estou junto com ele, eu ganho mais estando aparecendo no Instagram dele do que ele ganha comigo, né? Eu consigo reconhecer isso, mas assim, esse é o ponto. Ele não teve problema nenhum em instrumentalizar as pessoas, em violar o segundo imperativo kantiano. Ele não tem esse problema. Ele realmente usa as pessoas como meio para atingir os fins dele. E para ele tá de boa fazer isso. Foi até engraçado observar. Tinham 3 núcleos entre os participantes desse debate. Primeiro, tinham uns estudantes de universidade, o DCE é comunista, tinha lá. Tinha um cara específico, que é esse que puxou a mão do Pablo. Realmente era um hater. É um hater mesmo, um cara dedicado, que eu notei ali que ele ia nos eventos que o Pablo ia, ele perseguia o Pablo, ele era hater do Pablo e ele queria causar. Teve um momento ali na gravação, não sei se isso vai pro ar também, mas os ânimos até se afloraram ali e o Junior Masters teve que falar, segura aí que senão você vai ser retirado daqui, porque eu acho que o cara fez menção até de agredir o Pablo fisicamente. Sim, existem muitos pirados nesse mundo, né? Não preciso gostar do Pablo, não. Eu fui lá como uma pessoa neutra, uma pessoa que nem é fã, mas que nem odeia. Uma pessoa que acha ele um cara controverso, mas vê que tem validade em algumas coisas que ele diz. Então, nesse programa, realmente acho que do debate não deu para extrair nada, mas algumas coisas do que ele falou realmente foram úteis. Tem ouro ali. Se você. Como é que se diz? Se você garimpar, você consegue extrair o ouro de algumas coisas que ele fala. Ele ajudou algumas pessoas que estavam lá. Mas voltando, tinha então o núcleo dos comunistinhas, tinha uns 3 ou 4 realmente comunistinhas que estavam lá para destruir o Pablo com fatos, razão e lógica. Tinha esse hater, tinham pessoas que queriam se aproveitar do Pablo. Tiveram cenas assim lamentáveis de um cara chegar, abrir o celular e falar: Pablo, me faz um pix. Teve um outro cara, esse cara aí não falou nem por 30 segundos, que ele sentou lá e falou: bom, Pablo, eu sou de Alphaville, eu tenho um negócio. Aí o pessoal já falou: porra, cara,
Você não veio aqui fazer um jantar de negócio com o cara, pelo amor de Deus. Foque na proposta da coisa. Então esse cara, logo o pessoal já tirou ele de lá. Os próprios participantes, tá? A produção não precisou intervir. Quando a gente via que era um cara ali que estava com interesses escusos, a gente já botava para correr, porque essa não era a proposta da coisa. Tinha essas pessoas que queriam usar o Pablo também, e tinham pessoas neutras como eu, e as demais, as neutras eram a maioria, que só queriam realmente conversar com o Pablo. Mas isso, de fato, não foi possível. Ele não estava interessado na conversa. Ele, para começo de conversa, ele mal deixava as pessoas falarem, ele cortava. Eu percebi que ele tem um conhecimento muito profundo em duas coisas. Tanto é que eu pensei em chamar ele para argumentação em relação a um desses temas e rapidamente eu vi que eu não ia ter substrato, não teria arcabouço teórico para confrontá-lo nesses temas, porque esses dois eu vi que ele dominava, que seriam o direito. Ele estava com o Código Penal na ponta da língua, toda hora ele evocava um artigo, uma lei, ele sabia do que ele estava falando. Acho que isso vai ficar claro no programa. E a Bíblia. Eu pensei em chamá-lo num debate teológico ali acerca de Bíblia, mas rapidamente eu vi que ele dominava muito da apologética, muito do estudo da palavra, e eu falei, ok, muita areia para mim, eu não tenho condições de debater com ele acerca disso. Mas é isso, não teve um debate, não foi uma conversa genuína. Todo mundo ali tentou ser verdadeiro, mas o Pablo realmente ele só queria saber do corte dele. Só queria farmar. E usou todo mundo ali para fazer o showzinho dele. Depois daquilo, eu entendo, por exemplo, na época da candidatura à Prefeitura de São Paulo, eu entendo como os outros candidatos disseram que ele acabou com os debates. E de fato acabou, porque com aquele temperamento, aquilo que ele incorpora, o que eu posso dizer é que assim, ele tem uma energia caótica, no sentido de que ele acaba com toda a ordem da parada. Então, ele falou muitas vezes isso. Também, novamente, o que eu tô falando aqui, eu não sei se vai sair no programa, mas isso aconteceu. Foram coisas que eu vivenciei lá. Não sei se tudo vai pro corte do YouTube, mas isso aconteceu. Ele tinha uma dificuldade muito grande de seguir as regras que eram impostas pela produção. Então, tinha um timer no meio do programa e ele seria o responsável por controlar o tempo. Ele cagou para esse tempo, sabe? Ele falava fora do tempo. Ele também foi muito inteligente, ele respondia a pessoa quando a pessoa já tinha sido tirada do lugar, ou seja, só ele falava e a pessoa não tinha a oportunidade de responder. Até mesmo que a gravação do Redcast acabou, ele pediu para ele mesmo fazer mais gravação. E ele falava isso: usem esse corte para alavancar a vida de vocês. Eu sou uma máquina, vocês podem me usar. Então eu acho que ele foi de todo mal. Inclusive no final da coisa, ele se dispôs a disponibilizar os cursos dele para todos que estavam ali. Falou, pessoal, é só me deixar o e-mail com o meu produtor aqui, com o meu cinegrafista, e eu vou dar os cursos para vocês. Se é verdade, honestamente não sei. Vamos ver. Eu recebi uma mensagem do produtor, ele falou que ia rolar, mas eu não recebi o curso até agora. Mas me parecia assim, eu não conheci o Marçal de fato, eu conheci a persona, eu conheci a pessoa que ele incorpora. Voltando, entendo porque ele estragou os debates. Hoje entendo mais do que nunca o Datena, que já tem um histórico de ser uma pessoa temperamental. Eu entendo o Datena perder a linha e partir para agressão. Defendo? Não, eu acho que a gente não precisa chegar no ponto da agressão para resolver as coisas. Mas eu entendo. Nesse momento em que o Pablo assume a persona, ele vê que você pegou ar, se ele vê que você foi reativo de alguma forma, ele começa a ficar de marcação em você. Ele tenta entrar na sua cabeça, eu acho que essa é a palavra. Então, por exemplo, esse moleque que não deu a mão para ele ficou espetando o moleque o programa todo. E o moleque ficou muito mal, meu Deus do céu. Teve um outro rapaz que estava com a camiseta e com o boné do Ayrton Senna. Ele ficou o programa todo falando pro cara: você não devia usar essa camiseta, você não devia usar esse boné, você não é campeão e você não é nada. Então, assim, ele é bem ácido. Então, eu entendo porque o Datena perdeu a linha, porque ele tenta. Ele tenta, e se você ceder, se você entrar no jogo dele, tu surta, como o Datena surtou, né? Outra coisa relevante de falar, esse programa não é nada combinado, como eu tinha dito no começo. Algumas pessoas estudaram e realmente interpretavam um papel ali, mas eu vi que aquilo não era por orientação da produção, era por iniciativa da pessoa. Muitos foram ali, por exemplo, no debate das bets, que foi depois desse, tinha algumas pessoas ali que elas também foram para fazer os próprios cortes. Então foi um psicólogo que ele estava interessado em falar e dar uma lacrada, por quê? Porque ele queria fazer o corte dele. É o business. Mas não é combinado, foram pessoas normais. É óbvio que vai ator, porque o ator quer ser visto, ele quer promover a carreira dele, ele vai se inscrever para esse tipo de coisa. Aquele figurante lá que ficou famoso por participar em vários desses quadros. É normal que tenha atores nesse meio, mas isso não quer dizer que a coisa é tudo combinado ou que seja fake. Pelo menos não nos que foram organizados pelo Redcast. Um vídeo do canal Aprofundo, em que ele aborda, ele explica como isso funciona.
E sim, em televisão e esse tipo de coisa, tem aquilo de ser tudo combinado. Você vai ver, eu participei de 2 quadros, mas não é porque foi combinado, é porque eu participei de um, logo em seguida ia ter a gravação do outro. Precisou de pessoa e ali na hora a produtora falou, cara, tá precisando de gente, você quer? Eu falei, eu vou. E aí participei e eu acho que nesse das bets, esse aí foi legal, porque ali teve a oportunidade de se construir um diálogo bacana. O cara, ele não estava interessado só no corte, então dava para conversar com ele, ele argumentava, eu retrucava, ele devolvia. Ali realmente houve um debate. No das bets houve um debate. Inclusive, acho que num ponto ficou até repetitivo, porque o cara na posição de dono de casa de aposta, ele estava numa posição super ingrata. Então chegou num ponto que estava todo mundo só batendo no cachorro morto, ele já não tinha mais o que defender. Vocês vão ver que da metade do debate para frente a coisa fica repetitiva, porque ele já não consegue mais devolver. Tá todo mundo espetando ele ali. Enfim, essa foi a experiência. Foi muito legal. Não acho que eu participaria de novo de uma coisa com o Marçal, a menos que eu já estivesse com essa cabeça de produzir conteúdo, fazer corte, gerar visualização e tudo mais. Esse é o jogo que ele joga. Errado fui eu que fui lá pensando que eu ia debater e ter uma conversa normal com ele. Não, essa nunca foi a proposta dele, nunca foi a finalidade dele. E isso você só entende estando lá e vendo com seus próprios olhos. Pelo menos eu só fui compreendê-lo melhor depois dessa experiência. E foi muito interessante. Não sei se teria a oportunidade de participar de outros debates desses, mas foi muito legal conhecê-lo, passar aquele tempo ali com ele, ver qual é a dele, absorver algumas lições. Ele falou algumas coisas relevantes, sim, e foi isso. Foi uma experiência legal, né? Quem sabe eu não esteja presente em algum outro se as pessoas gostarem da minha participação. Esse é um vídeo de bastidores, só para vocês saberem como foi. Foi bem bacana. Obrigado por assistirem até aqui. Até mais.